Capítulo 2. A pequena vitrine. Ainda faltava meia hora para o sol nascer quando a senhorita Hepzibah Pyncheon, não vamos dizer acordou, pois é muito duvidoso que a pobre senhora tenha sequer fechado os olhos durante a breve noite de verão. Mas, em todo o caso, levantou-se de seu solitário travesseiro e começou o que seria zombaria chamar de embelezamento de sua pessoa. Longe de nós a indecorosa pretensão de assistirmos, mesmo em imaginação, à toilette de uma donzela. A nossa história deve, portanto, aguardar senhorita Hepzibah na soleira de sua alcova, apenas nos imitando. Enquanto isso, ao ouvir alguns dos suspiros que ela arrancava do fundo do peito, sem tentar torná-los menos sentidos e menos ruidosos, uma vez que não poderiam ser ouvidos por ninguém, a não ser um ouvinte desencarnado como nós mesmos. A solteirona estava sozinha no velho casarão. Sozinha, a não ser a companhia de certo respeitável e respeitador jovem, um artista no campo do daguerreótipo, que, há cerca de 3 meses, era hóspede de uma remota torre, em verdade quase uma casa distinta, com fechaduras, trincos e barras de carvalho em todas as portas intermediárias. Inaudíveis, portanto, eram os dolorosos suspiros da pobre senhorita Hepzibah, inaudíveis os estalos das juntas de seus enrijecidos joelhos, quando se ajoelhava ao lado da cama. E inaudível também, por ouvidos mortais, mas escutada com todo o amor e toda a piedade no alto do céu, a prece quase agônica, ora sussurrada, ora um gemido, ora um silêncio relutante, com a qual ela implorava proteção divina durante o dia. Sem sombra de dúvida, aquele seria um dia de provação mais do que ordinária para a senhorita Hepzibah, que, por mais de um quarto de século, morara inteiramente reclusa, sem participar das atividades da vida, assim como da sua convivência e seus prazeres. E nunca com tal fervor rezara reclusa, prevendo a fria, sombria, estagnante calma de um dia que seria igual aos inúmeros dias anteriores. A velha donzela concluíra as suas devoções. Irá agora, afinal, transpor os umbrais da nossa história? Ainda não, por bastante tempo. Primeiro, cada gaveta da alta e antiquada comoda teve de ser aberta, com dificuldade, com uma sucessão de espasmódicos arrancos. Depois todas tornaram a ser fechadas, com a mesma relutância. Houve um ruflar de sedas engomadas, um ruído de passos atravessando o quarto para frente e para trás, e de um lado para o outro. Desconfiamos que senhorita Hepzibah, além disso, subiu em uma cadeira, a fim de examinar atentamente a sua aparência em todos os lados, em toda a extensão no espelho oval, de moldura encardida pendurado na parede acima da mesa. Realmente, bem, na verdade, quem teria imaginado tal coisa? Era um tempo bem precioso para ser esbanjado com a reparação e embelezamento matinal de uma pessoa idosa, que nunca viajou, que ninguém jamais visitava, e da qual, depois de ter ela feito o maior esforço, o melhor que se podia fazer era virar os olhos para outro lado. Agora, ela está quase pronta. Perdoemo-la por ter hesitado mais uma vez. A sua hesitação foi causada pelo sentimento, ou, podemos dizer melhor, exaltada e intensificada como tem sido pelo sofrimento e pela reclusão, pela forte paixão de sua vida. Ouvimos o barulho da chave em uma pequena fechadura. Ela abriu a gaveta secreta de uma escrivaninha e provavelmente está olhando uma miniatura, feita no mais perfeito estilo de Malbone e representando um rosto digno de um lápis não menos delicado. Tivemos a sorte de ver certa vez esse retrato. Era a imagem de um jovem, trajando um roupão de seda fora de moda, cuja riqueza combinava muito bem com a fisionomia sonhadora, com os lábios cheios bem feitos e os belos olhos, que pareciam indicar não apenas inteligência, como ternura e carinho. Nada temos o direito de indagar a respeito do possuidor de tais feições, a não ser que teria facilidade de enfrentar este duro mundo e nele se tornar feliz. Teria sido ele um antigo amante de sorte, Hepzibah? Não, ela nunca tivera um amante, coitadinha, como poderia ter? E nem jamais conhecera, por experiência própria, o que o amor tecnicamente significa. E, no entanto, a sua imorredora fé e confiança, as suas vivas recordações e a constante devoção pelo original daquela miniatura tinham constituído a única substância com que seu coração se alimentara. Parece que ela pôs de lado a miniatura e está de novo de pé diante do espelho. Algumas lágrimas que precisaram ser enxugadas, mais alguns passos para cá e para lá, e eis que finalmente,
com outro doloroso suspiro, semelhante a uma baforada de ar frio e úmido que saísse de um porão já muito fechado, cuja porta acidentalmente se entreabriu. Lá vai senhorita Hepzibah Pyncheon, e lá caminha pelo corredor sombrio, enegrecido pela passagem do tempo, uma mulher alta, toda de preto, com um vestido comprido, caminhando devagar rumo à escada, como uma pessoa míope, como, na verdade, era. Enquanto isso, o sol, se já não estava acima do horizonte, cada vez se aproximava mais de seu limite. Algumas nuvens, flutuando bem altas, apanhavam um pouco da luz matinal e lançavam um clarão dourado nas janelas de todas as casas da rua, sem se esquecerem na casa das 7 torres, que, como muito amanhecer igual a que ele testemunhara, parecia muito alegre no momento. A claridade refletida servia para mostrar, muito distintamente, o aposento no qual entrou Hepzibah, depois de descer a escada. Era um cômodo baixo, com uma viga atravessando o teto, forrado de madeira escura e tendo uma grande chaminé, de tijolos coloridos, na qual se encaixava o tubo metálico de um fogão moderno. No chão via-se um tapete, originalmente de um bom tecido, mas tão gasto e desbotado que as suas figuras, outrora brilhantes agora, estavam quase apagadas de uma coloração indistinguível. Entre as peças do mobiliário havia 2 mesas, uma construída com requintada complicação e exibindo tantos pés quanto uma centopeia, a outra mais delicadamente executada, com 4 pernas esbeltas, de tão frágil aparência que era quase inacreditável que, depois de tanto tempo, a mesinha de chá ainda se firmasse nelas. Via-se ainda meia dúzia de cadeiras, retas e duras, e tão engenhosamente concebidas para o desconforto da pessoa humana que até mesmo olhar para elas dava cansaço e mal-estar, levando-se a fazer a pior ideia possível da situação de uma sociedade à qual deveriam se adaptar. Havia uma exceção, contudo, uma poltrona muito antiga, entalhada em carvalho, com confortável amplitude entre os seus braços, graças à ausência de qualquer uma daquelas curvas artísticas que abundam nas cadeiras modernas. Quanto às peças ornamentais do mobiliário, não encontramos mais de 2, se assim podiam mesmo ser chamadas. Uma era um mapa das terras dos Pyncheon no território oriental, não impresso, porém feito à mão por algum hábil desenhista, grotescamente enfeitado com imagens de índios animais selvagens, entre os quais vivia um leão. A história natural da região era tão pouco conhecida quanto a sua geografia, o que explicava as mais incríveis confusões. O outro enfeite era um retrato do coronel Pyncheon, com 2/3 do tamanho natural, mostrando a severa fisionomia de um verdadeiro puritano, com solidéu, cinto rendado e barba grisalha, segurando uma bíblia em uma das mãos e empunhando com a outra o copo de fel de uma espada. Este último objeto, tendo sido reproduzido com mais felicidade pelo artista, mostrava-se muito mais proeminente do que o livro sagrado. Quem entrava no aposento se via frente a frente com o retrato. Senhorita Hepzibah Pyncheon fez uma pausa e o olhou com uma expressão singularmente carrancuda no rosto, uma estranha contorção na testa, que, por quem não a conhecesse, provavelmente seria interpretada como manifestação de ódio e má vontade. Tal não era o caso, todavia. De fato, ela reverenciava o rosto retratado, com uma reverência só concebível em uma longínqua descendente, uma virgem castigada pela passagem do tempo, e a cara fechada era o inocente resultado de sua miopia e do esforço de concentrar a visão, para captar um firme contorno das feições retratadas, em vez de uma imagem vaga e indistinta. Temos de nos deter um momento para falarmos a respeito da infeliz expressão fisionômica da pobre Hepzibah, sua carranca. Como todo mundo teimava em chamar, todo mundo, ou pelo menos as pessoas que tinham oportunidade de entrevê-la, pela janela de sua casa, a sua carranca prejudicava muito senhorita Hepzibah, atribuindo-lhe o gênio de rabugenta solteirona, e nem parece improvável que, olhando-se com frequência no embaçado espelho e encontrando perpetuamente a sua expressão carrancuda na fantasmagórica esfera, ela própria fora levada a interpretar tal expressão quase tão injustamente quanto os outros interpretavam. Como sou mal encarada, ela deve ter muitas vezes sussurrado, consigo mesma, e acabou achando que era mesmo, curvada ante fatalismo. Seu coração, no entanto, jamais se fechou. Era naturalmente terno, sensível, cheio de ligeiros tremores e palpitações, enquanto o rosto se mostrava duro e mesmo feroz. E a audácia foi também coisa desconhecida para Hepzibah, a não ser no secreto ardor de seus afetos. Durante todo este tempo, estamos titubeando indecisos no limiar da nossa história.
A verdade é que sentimos uma invencível relutância em revelar o que senhorita Hepzibah Pyncheon se achava na iminência de fazer. Como já foi dito, no andar térreo da torre de frente para a rua, um indigno antepassado, quase um século antes, montara uma casa de negócio. Desde que o velho cavalheiro se afastara do comércio e fora dormir para sempre dentro de um caixão de defunto, não somente a porta da loja como seus arranjos internos tinham permanecido inalterados, enquanto a poeira do tempo se depositava em grossas camadas nas prateleiras, se no balcão e cobria em parte os pratos de uma velha balança, como se tivesse valor suficiente para ser pesada. Também continuava guardado, na gaveta entreaberta onde ainda ficará uma vil moeda de 6 pence, nem mais nem menos que o orgulho hereditário, que fora enxovalhado ponto tal era a situação da lojinha durante a infância da velha Hepzibah, quando ela e o irmão costumavam brincar de esconder no cômodo esquecido. E assim permanecerá, até alguns dias antes. Agora, porém, embora a vitrine da loja continuasse fechada, inacessível ao olhar de quem passasse na rua, uma notável mudança ocorrerá em seu interior. Os ricos e pesados festões de teias, que haviam custado a gerações e gerações de aranhas o trabalho de toda a vida, tinham sido cuidadosamente varridos do teto. O balcão, as prateleiras e o assoalho, todos tinham sido bem esfregados e bem limpos, e o último se achava coberto de uma recente camada de areia azul. A balança, também, fora submetida à rígida disciplina, em um tremendo esforço para aspar a ferrugem, que, infelizmente, já devorara grande parte de sua substância. E mais ainda, o pequeno armazém já não estava vazio de mercadorias. Um olhar curioso, capaz de fazer um levantamento do estoque e investigar atrás do balcão, descobriria um barril, ou melhor, 2 ou 3 barris mais meio barril. Um com farinha de trigo, outro com maçãs e o terceiro talvez com fubá. Havia, ainda, um caixote quadrado de pinho, com velas de sebo, 10 por 1 libra. Um pequeno sortimento de açúcar mascavo, um pouco de feijão branco e de ervilhas, e alguns outros artigos baratos e sempre procurados constituíam o grosso das mercadorias. Poder-se-ia tomar por um espectral ou fantasmagórico reflexo das mal sortidas prateleiras do antigo negociante Pyncheon, se alguns dos artigos não apresentassem formas e qualidades desconhecidas em seu tempo. Havia, por exemplo, um vidro cheio de pedacinhos do rochedo de Gibraltar. Não, na verdade, fragmentos do verdadeiro alicerce de pedra da famosa fortaleza, mas umas balas deliciosas assim chamadas, enroladinhas em papel branco. Além disso, o negro Jim Crow executava, sob a forma de bolo de gengibre, a sua dança mundialmente famosa. Um destacamento de dragões de chumbo galopava ao longo de uma das prateleiras, metidos em fardas modernas, e havia algumas figuras de açúcar, sem muita semelhança com a humanidade de qualquer época, mas, ainda que de modo não muito satisfatório, representando melhor a moda dos nossos dias do que a que vigorava há 100 anos. Outro fenômeno, ainda mais flagrantemente moderno, era um maço de fósforos de ficção, cuja chama instantânea seria considerada, naqueles tempos longínquos, como vinda do fogo do inferno. Em resumo, para esclarecer de uma vez a questão, era incontrovertida evidência que alguém tomara a venda e os acessórios do já muito falecido e esquecido Sr. Pyncheon estava na iminência de reativar as suas atividades, como uma espécie diferente de fregueses. Quem se aventurava a tal coisa? E por quê, entre todos os lugares do mundo, fora escolher logo a Casa das 7 Torres como cenário de suas especulações comerciais? Voltemos à solteirona. Ela, afinal, afastara os olhos da severa fisionomia do coronel Pyncheon no retrato, deu um suspiro. Na verdade, seu peito parecia, naquela manhã, a própria caverna de Éolo, e atravessou o aposento na ponta dos pés, como é costume das mulheres idosas. Atravessando o corredor de ligação, abriu a porta que dava para a venda, que acabamos de descrever com tantas minúcias. Devido à saliência do andar superior, e ainda mais à sombra do olmo dos Pyncheon, que ficava quase em frente da torre, a penumbra ali não permitia que se distinguisse muito a noite do dia. Outro profundo suspiro de sorte a Hepzibah. Depois de uma pausa momentânea no limiar, olhando pela janela, de cara fechada, como se estivesse olhando para um inimigo, a idosa donzela entrou na venda. A pressa com que entrou, o galvânico impulso do movimento, foi realmente notável. Nervosamente, quase que poderíamos dizer freneticamente. Ela se pôs, com muita diligência, a arrumar alguns brinquedos e outros artigos nas prateleiras e na vitrine.
Na expressão de seu rosto, moreno, pálido, refletia-se um caráter grave, trágico, que contrastava irreconciliavelmente com a ridícula mesquinhez de sua ocupação. Afigurava-se uma anomalia tão magra, tão descarnada pessoa segurando um brinquedo. Um milagre o brinquedo não evaporar em suas mãos. Uma ideia absurda que aquela mulher atormentasse sua rígida e sombria inteligência para descobrir a maneira de atrair crianças à sua casa. No entanto, tal era, sem sombra de dúvida, o seu intuito. Agora, ela está colocando o elefante de gengibre na vitrine, mas com as mãos tremendo tanto que o elefante caiu no chão, perdendo ipso facto 3 patas e a tromba. Deixou de ser elefante para se transformar em alguns pedacinhos de bolo de gengibre. E eis a coitada catando os pedacinhos, todos espalhados em direções diferentes, e cada pedacinho individual, dirigido pelo diabo, escondendo-se no lugar mais escuro que pôde encontrar. Que o céu ajude a pobre Hepzibah e nos perdoe por acharmos tão ridícula a sua posição. Na verdade, enquanto aquele corpo tão magro, tão anguloso, se arrasta de gatinhas pelo chão, procurando as migalhas de bolo, sentimos mais vontade de chorar do que de rir. De fato, ali, e se não conseguirmos impressionar devidamente o leitor nesse sentido, a culpa será nossa, e não do tema. Ali reside um dos mais verdadeiros pontos de melancólico interesse que ocorre na vida ordinária. O lance final daquele que se considera pertencente à antiga nobreza. Uma dama, nutrida desde a infância com o tênue alimento de reminiscências aristocráticas, de cuja religião era a de que uma dama mancha irremediavelmente as mãos se com elas tem que ganhar o pão de cada dia. Essa dama, depois de passar dificuldades durante 60 anos, dispõe-se de ser o pedestal de sua imaginária grandeza. A pobreza, acompanhando de perto os seus passos durante a vida inteira, acabou convencendo-a. Teria de ganhar o pão de cada dia ou morrer de fome. E, assim, fomos irreverentemente encontrar a senhorita Hepzibah Pinchon no momento em que a dama patrícia se transformava em mulher da plebe. Neste país republicano, no meio das agitadas ondas da nossa vida social, há sempre alguém na iminência de se afogar. A tragédia é representada tão monotonamente como um drama popular em um feriado. No entanto, é sentida, talvez, tão profundamente como quando um nobre hereditário se vê rebaixado, fora de sua ordem. Mais profundamente, uma vez que, entre nós, a posição social significa a mais grosseira substância da riqueza e de um alto padrão de vida, sem qualquer existência espiritual depois da morte dos usuários, mas com eles morrendo irremessivelmente. E, portanto, como tivemos a infelicidade de apresentar a nossa heroína em circunstâncias tão pouco auspiciosas, temos de esperar uma atitude de compreensão e respeito por parte dos espectadores de seu destino. Contemplemos, na pobre Hepzibah, a dama imemorial, com 200 anos, deste lado do oceano, e 3 vezes mais do outro lado, com seus antigos retratos, suas antigas linhagens, cotas de armas, lembranças, tradições, e as suas pretensões, como coerdeira ao principesco território da região oriental, já não mais uma selva, mas uma terra povoada e fértil, nascida, também, na rua Pinchon, à sombra do olmo dos Pinchon e na casa dos Pinchon, onde passará toda a sua vida, reduzida agora, naquela mesma casa, a não passar de uma vendeira. A exploração de uma pequena casa comercial é quase o único recurso de mulheres em situação semelhante à de nossa infortunada reclusa. Com a sua miopia e as suas mãos trêmulas, ao mesmo tempo frágil e inflexível, ela não poderia costurar, embora os seus bordados, beirando 50 anos, exibissem alguns dos mais recônditos espécimes dos trabalhos de agulha. Uma escola primária estivera muitas vezes em suas cogitações, e, certa ocasião, começara a fazer uma revisão dos seus estudos na cartilha da Nova Inglaterra, a fim de se tornar professora. O amor às crianças jamais, porém, fora muito intenso no coração de Hepzibah e agora se tornará fraco, se não extinto. Costumava observar da janela as crianças da vizinhança e duvidava muito que conseguisse tolerar um contato mais direto com elas. Além disso, em nossos dias, até o ABC se tornou uma ciência excessivamente abstrusa para ser ensinada apenas apontando de letra a letra. Uma criança moderna ensinaria a Hepzibah mais do que Hepzibah ensinaria a criança. E assim,
Com muito frio no coração diante da ideia de afinal entrar em sólido contato com o mundo, do qual estivera afastada por tanto tempo, enquanto cada dia de reclusão empurrava outra pedra para a abertura da caverna de seu retiro, a pobre coitada tratou de cuidar da velha vitrine, da balança enferrujada e da empoeirada gaveta do caixa. Poderia ter esperado um pouco mais. Outra circunstância, a qual ainda não aludimos, apressara, contudo, de certo modo, a sua decisão. Os seus humildes preparativos foram, assim, devidamente executados, e a experiência estava prestes a ser lançada. E ela nem poderia se queixar de uma grande singularidade do seu destino, pois em sua terra natal havia vários pequenos estabelecimentos comerciais semelhantes, alguns em casas tão antigas como a das 7 Torres. Em um ou dois deles, ficava atrás do balcão uma dolorosa imagem do orgulho familiar, como a própria senhorita Hepzibah Pynchon. Foi extremamente ridículo, somos honestamente forçados a confessar, o comportamento da solteirona enquanto arrumava sua venda para receber o público. Pé ante pé, chegou à janela, tão cautelosamente como se imaginasse que algum sanguinário malfeitor a estivesse olhando atrás do olmo, com a intenção de roubar-lhe a vida. Estendendo o braço, ela colocou um papel de botões de madrepérola, um berimbau de boca ou outro qualquer artigozinho no lugar que lhe era destinado, e logo recuou para dentro da penumbra, como se o mundo não precisasse entrevê-la outra vez. Poder-se-ia imaginar, realmente, que ela esperava satisfazer as necessidades da comunidade invisível, como uma feiticeira ou uma divindade incorpórea, oferecendo as suas mercadorias com mão invisível ao reverente e temeroso freguês. Sabia muito bem que, afinal de contas, teria de ir à frente e revelar-se francamente com toda a sua individualidade. Como outras pessoas sensíveis, no entanto, não se resignava a ser observada pouco a pouco, preferindo lançar de uma vez o seu atônito olhar para o mundo. O inevitável momento não podia mais ser adiado por muito tempo. A luz do sol já batia em cheio na fachada da casa da frente, de cujas janelas vinha um reflexo de seus raios, atravessando os galhos do olmo e iluminando o interior da loja. A cidade estava despertando. A carroça de um padeiro já corria pela rua, expulsando os últimos vestígios da santidade da noite com o tilintar de suas dissonantes campainhas. Um leiteiro distribuía as suas latas de leite de porta em porta, e os gritos do peixeiro anunciando a mercadoria eram ouvidos, vindos da próxima esquina. Nada disso escapou da atenção de Hepzibah. Chegará o momento. Adiá-lo por mais tempo apenas serviria para lhe aumentar o sofrimento. Nada mais lhe restava, a não ser tirar a tranca da porta, deixando a entrada livre, mais do que livre, acolhedora, como se todos fossem amigos da casa, para todo aquele que passasse cujos olhos se sentissem atraídos pelas mercadorias expostas na vitrine. E foi o que Hepzibah fez, realmente, deixando a tranca cair, fazendo um barulho que afetou mais um pouco os seus nervos já tão abalados. Então, enquanto tombava aquela última barreira entre ela própria e o mundo, talvez permitindo que uma torrente de consequências funestas irrompesse pela brecha, a pobre solteirona fugiu para a sala de dentro, deixou-se cair sentada na poltrona ancestral e chorou. Coitada da velha Hepzibah! É um pesado encargo para um escritor, que procura representar a natureza, os seus vários aspectos e circunstâncias, de maneira razoavelmente correta e revestida de um colorido realista, constatar como o que é medíocre e o que é ridículo inevitavelmente se misturam com o mais puro patético que a vida lhe oferece. Que trágica dignidade, por exemplo, pode se esconder em uma cena como essa? Como poderemos elevar a nossa história de punição pelo pecado cometido há muito tempo se, como uma das nossas mais destacadas personagens, somos obrigados a apresentar não uma jovem e linda mulher, nem mesmo a imponente reminiscência de uma beleza castigada pelas aflições, mas uma desajeitada e reumática solteirona, metida em um deselegante vestido de gorgorão, com uma touca horrorosa na cabeça. O seu rosto nem chegava a ser feio. Só era salvo da insignificância pela contração das sobrancelhas, na careta imposta pela miopia. E, finalmente, a sua grande experiência na vida seria o fato de, depois de 60 anos de inércia, ter chegado à conclusão de que teria de ganhar o pão de cada dia abrindo uma loja, ou melhor, uma vendola. Não obstante, se atentarmos para todos os heróicos esforços e aventuras da humanidade, iremos constatar que existe sempre um emaranhamento de algo mesquinho e trivial com o que há de mais nobre na alegria ou na dor. A vida é feita de mármore e de lama. E,
Sem a confiança mais profunda e uma compreensiva simpatia acima de nós, podemos ser levados a desconfiar do insulto de um sorriso escarninho ou de uma cara fechada no semblante impassível do destino. O que se chama de discernimento poético é o dom de notar, naquela esfera de elementos estranhamente misturados, a beleza e a majestade que são obrigadas a assumir tão sórdida aparência.